Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui para começar a semana. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Hoje é bom dia, não é? Hoje é bom dia. Hoje é bom dia. Acabei de olhar a hora. Pois é. E nesta segunda-feira, dia 17, está começando aquele programa do governo federal Desenrola Brasil. Muita gente tentando desenrolar os pepinos que tem aí. E curioso é que está começando com a chamada fase 2, não começa com a fase 1. Sim. Começa com a fase 2. E a fase 2 engloba quem tem dívida com bancos de até R$100. Curioso, tem gente que deve R$100 e não pode pagar. Esse povo que está com dívida de até R$100, contraída até dezembro do ano passado, terá o nome imediatamente retirado do SPC, Serasa, os órgãos aí que observam quem está inadimplente, com CPF sujo, como a gente costuma dizer. E também aquelas pessoas nessa fase agora que ganham até R$20 mil por mês e que têm dívidas com os bancos também contraídas de 19 até o final de 22. Isso a partir de hoje. Em setembro é que vem aquela outra fase. Então, oportunidade do pessoal negociar a dívida para com os bancos. Confusão no aeroporto de Roma. E não foi porque o Papa estava passando por lá, não. Foi o Papa do Brasil, o xerife, Alexandre de Moraes. O ministro estava com seus familiares, tinha participado de um evento em Roma e, quando estava na fila no aeroporto Fiumicino para embarcar de volta para o Brasil, a história inicial é de que ele e o filho foram agredidos, hostilizados. Você vê aí 3 pessoas. Esse cidadão é casado com essa senhora que está de blusa branca e o jovem de jaqueta verde é genro do casal. Sim. A história é que esse jovem de camisa verde agrediu o filho do ministro, chegou a empurrar, derrubar o rapaz e tal. Tanto que na chegada ao Brasil, esse povo foi abordado pela Polícia Federal e o jovem aí de jaqueta verde foi ouvido ontem. Sim. Em pleno domingo. Não esperaram nem a segunda-feira. O ministro mandou ouvir logo no domingo. Rapidinho. Agora o casal vai ser ouvido, mas o cidadão aí que tem 71 anos e é filiado ao Partido Liberal, descobriu-se, já foi até candidato a prefeito, ele disse que foi o contrário, que foi o filho do ministro que o derrubou. Então tem essa dubiedade aí de versões e agora qual é a lógica? Alguém deve ter filmado essa coisa, Sim. Esse filme vai aparecer e a diplomacia brasileira, a embaixada em Roma já pediu à polícia italiana que preserve essas imagens para se tirar dúvidas. Se o ministro está faltando com a verdade e o filho, ou se é o trio que nós vimos aqui. Quer dizer, até nisso tem 2 versões. É impressionante, né? É, demais. Ninguém se entende mais nesse país. Agora é né? uma vergonha dupla para o Brasil. Primeiro, assim, nada justifica a violência. Depois vai acontecer ainda no outro país e isso acaba virando notícia internacional. Você lembra que já houve nos Estados Unidos e já houve em Portugal. É, lamentável. Houve uma abordagem de brasileiros lá em Nova York, eu lembro bem. Foi quando o ministro Barroso saiu com aquela frase, perdeu, mané. Sim. Foi ali. E teve outra com Gilmar Mendes, salvo engano, em Portugal. Então, os ministros do Supremo... Aliás, teve uma outra com Gilmar que foi num voo de Brasília para Cuiabá. Você imagina você dentro de um avião, quer dizer, não tem como fugir, nem abrir a porta e descer. Sim. E todo mundo ali fazendo um coro contra a pessoa. Quer dizer, é algo constrangedor, né? É algo que aborrece, que... chegamos, infelizmente, a essa situação aqui no Brasil. O presidente Lula está na Bélgica, em Bruxelas, chegou ontem, desde cedo que ele participa de eventos. Temos aqui uma imagem da chegada de Lula, lá na capital belga. E Reginaldo, a preocupação de Reginaldo era saber com que a cor da roupa que a primeira-dama brasileira chegou. Está aí, vermelho. Foi no desembarque ontem lá na capital belga. E Lula está participando dessa cúpula, hoje e amanhã, da CELAW, que é a reunião dos países da América do Sul e do Caribe com a União Europeia. Lula foi convidado, já teve várias cúpulas hoje e várias reuniões bilaterais com vários chefes de governo e de Estado. São cerca de 60 países participando desse evento importante. O Brasil foi convidado, Lula foi, já vai fazer uso da palavra hoje também na condição de convidado e vai tentar fechar aquele acordo aí do Mercosul com a União Europeia, que não está se mostrando muito fácil. E haja agenda internacional do presidente Lula, né? Ele já assumiu. Lula volta ao Brasil na quarta-feira, uma vez que esse evento é hoje e amanhã, e na quinta-feira já tem uma reunião marcada aqui no Brasil, sabe com quem? Com Arthur Lira, presidente da Câmara, Sim. que também está no exterior, e os dois vão falar, não é sobre o Campinense fora da Série D, não é sobre fogueira junina, não é nada disso. Vão falar sobre os cargos que o Centrão, e especialmente o Progressistas, vai ganhar aí no governo Lula nos próximos dias. E já se aventa em Brasília a possibilidade de, na primeira semana de agosto,
haver uma posse, digamos, coletiva desses novos membros do governo Lula com as trocas que aconteceram e que ainda vão acontecer. O presidente Sarney, 93 anos, completados em abril, sofreu uma queda ontem dentro de casa lá em São Luís, capital do Maranhão, e foi hospitalizado. Sim. E a filha dele, a senadora Rosiana, disse que a situação não é ruim, que é boa e tal. Nós vemos aí Sarney. E agora na cidade, né, tudo é complicado. Normalmente, quando uma pessoa na cidade cai, lá vem o fêmur, afeta isso, afeta aquilo, e muitos não se recompõem. A gente torce aqui, porque Sarney é um sujeito que, apesar da cidade, é lúcido, né? Ele acompanha tudo, ainda escreve, lê, dá ordens aos funcionários e fica a torcida pela recuperação do ex-presidente da República, ex-senador pelo Amapá e ex-governador do Maranhão, né? Sim. Vamos ao plano local? O plano local briga no PL. A briga no PL se acentuou ainda mais com a chegada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a João Pessoa e agora tem uma guerra judicial, porque o presidente estadual da legenda, o deputado Wellington Roberto, ajuizou uma ação contra Nilvan Ferreira. Ah, é? Tem ação tramitando na Justiça. Nilvan disse que o Wellington Roberto tinha votado nisso em troca daquilo, e emprego para o filho, etc. e tal. E o Wellington Roberto disse, agora vai para a Justiça. Meu amigo, é uma guerra interna, né? Interna. E é uma briga fratricida, como a gente diz, porque tem lá Valber Vigolini e o Cabo Gilberto, que se reuniram com o Michele Bolsonaro e disseram que falaram à ex-primeira-dama o papel da verdade, deram um histórico, um dossiê completo sobre o Wellington Roberto. É um problema danado. Ninguém se entende mais. E eu não sei onde é que vai parar esse negócio. E, assim, tem que ter bombeiro nessa história, né? Tem que entrar bombeiro aí. Bombeiro, né? Aí vai ser Bolsonaro, porque Marcelo Queiroga não é. Não. Queiroga já disse que ele é o candidato do partido. E os outros três estão dizendo que não é bem assim. A gente só está vendo gente botando fogo, né? Fogo. Até agora. Querendo apagar com gasolina. Até agora. Jogando gasolina. Não é bombeiro, não, viu? E o nosso colega Nilvan Ferreira, que esteve aqui algumas vezes conosco, né? Um cara legal, bom de conversa. Nilvan, mais uma vez, fica assim sem saber para onde se movimentar. Sai daqui, vai para ali. Agora, quem conhece o histórico político do deputado Wellington Roberto, ex-senador, sabe que o Wellington não é de delegar poderes a ninguém quando ele está. Quem manda é ele, sempre foi assim, é o estilo dele de fazer política. Será que ninguém sabia disso? Nem Nilvan, que é da imprensa, né? Pois é. Complicado. João Azevedo está na China. Nós temos duas imagens, uma da delegação paraibana, a delegação do governo da Paraíba, foi recebida lá pelas autoridades chinesas em Xangai. Uma foto onde estão o Nonato Bandeira, o Márcio Cláudio Furtado, quem mais aí? Vá dizendo, os conhecidos. Deusdedito Queiroga, né? Esses aí são os membros do governo, presidente da Cinep, são os membros do governo que estão lá. E hoje de manhã, na China nós estamos com 12, 13 horas à frente, olha aí a homenagem, a recepção ao governador. Legendas em inglês, João Azevedo, governador da Paraíba e sua delegação. Bem-vindos, 17 de julho de 23, foi já hoje, João Azevedo sendo recebido lá pelas autoridades chinesas. E não foi tão rápida a ida, a passagem não, né? Não, ele permanece lá, acho que até amanhã ou depois, porque vai tratar também com o pessoal aqui da Universidade Federal de Campina Grande daquela história do radiotelescópio que está sendo instalado lá no Sertão, Bingo, lembra? Sim. É um equipamento importante e o pessoal da Universidade Federal foi exatamente para tratar dessa questão. Tem uns 4 ou 5 professores juntos com o reitor. Muito bem, é uma pauta que tomara que renda frutos, né? Renda. E Nonato Bandeira está municiando a gente de informações dizendo que a coisa parece que vai andar, porque tem todo um apoio lá dos diplomatas brasileiros que estão tratando dessas questões. Vou até fazer uma visita, se já não fizeram, a Dilma Rousseff, titia Dilma. Está lá, né? Presidente do BRICS. E a sede desse banco é exatamente na cidade de Xangai. E está começando o debate sobre a bancada paraibana que pode ser reduzida. Frutos, consequências do censo recém-divulgado pelo IBGE. Reduziu a população, reduz a bancada. Curioso aqui, ninguém quer perder. Aquela história que a gente tem massificado. Se você tem poder, não quer perder. Se você tem uma bancada com um número X, não quer que ela seja reduzida. Mas se a população diminui, se há de fazer. Só se mudar a lei. A lei diz que nenhuma unidade federativa pode ter menos de 8 deputados federais e mais de 70. A Paraíba hoje tem 12 e pelos números divulgados pelo IBGE cairia, estou colocando o verbo aí, no passado, cairia para 10. Alguns outros estados também perderiam, como é o caso do Rio de Janeiro, que teve a população reduzida, e outros ganhariam. Mas, de repente, pode-se dar um jeito nisso aí, porque eu olhei de manhã
E o estado das Alagoas, do presidente da Câmara, Arthur Lira, pelos números, perderia um parlamentar. Talvez o deputado não queira que isso aconteça lá com o seu estado e, em consequência, com os outros também, mas já há um debate nesse sentido. E tem uma história que vários municípios vão perder também. Perder, a redução na Câmara de Vereadores. Cai nas assembleias e cai nas câmaras municipais. Aham. É proporcional à população. Então, se com 12 a gente já reclama, imagine com 10. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Calçadão da Cardoso Vieira, o pessoal faz cada aposta por lá. Eita! Quantos dos 513 deputados federais estiveram em todas as sessões desse primeiro semestre que terminou? Deputados federais? Sim, são 513. Quantos não faltaram a nenhuma sessão? Eu só sei aquelas de votar os projetos de interesse deles, aquelas ali, estava todo mundo. Eu fui fazer o levantamento, dos 513, 124 estiveram em todas as sessões. Os demais faltaram a outras, a muitas, a poucas, a menos, a mais. Por quê? É claro que alguns parlamentares estão em comissões, que vão para o exterior, outros adoecem, né? E ninguém é de ferro, pode adoecer. E tem também o fato de que hoje pode-se votar pelo celular. O deputado pode estar na sua base, pode estar até no exterior, como foi o caso agora dessa reforma tributária, e o presidente Arthur Lira, com a resolução, disse: vote de onde estiver. Pronto. Então, 124 estiveram presentes em todas as sessões da nossa Câmara dos Deputados. Aliás, se alguém incorporou essa história de reunião virtual, sessão Foram virtual... parlamentares. Aí fez Foram parlamentares. Que foi bom demais, né? Onde eu estiver, eu participo. Você sabe que aqui nós já tivemos uma sessão da nossa Assembleia Legislativa da Paraíba, onde um deputado apareceu de repente, ele sentado na rede, um banquete, uma banquetazinha de lado com 3 latinhas de cerveja. Então, um alpendre da fazenda, muito tranquilo, né, velho? Pense, é bom demais. Isso é a tecnologia. Né? É isso aí. Em benefício do homem. Amanhã é dia de visitar o nosso grande Vamos Onildo. visitar o Onildo. Ele disse que vai estender um tapete vermelho para você. Vai botar duas recepcionistas especiais. Saudade. E disse que o Júnior amanhã vai estrear um avental novo só para ele atender. Meu amigo, o negócio é sério, viu? Bom demais, Onildo. Bom demais. Até amanhã, então. Até Valeu, amanhã. Paulo. Amanhã você vai estar com o Bruna, viu? Amanhã eu não vou estar aqui. Tá certo. Vou estar com Bruna Moraes amanhã, excepcionalmente. Muito bem. Olha, o suplente de vereador Valdé Vieira foi flagrado por câmeras de segurança de um estacionamento, de um prédio, supostamente agredindo uma mulher.